Fala galera, tudo tranquilo? Então, no projeto Tira-Fogo nós falamos sobre as estruturas geológicas, eu também apresentei para vocês as rochas, né? Os tipos de rochas, variações das rochas, exemplos, né, de rochas, importâncias, né, dessas rochas e falamos um pouquinho sobre o ciclo das rochas, tá certo? Então, primeiro, vamos entender aqui o que são, né, rochas. Rochas nada mais são do que agregados geomais minerais, né, que formam a estrutura, a crosta terrestre, certo? E nós temos ali a divisão em três grandes grupos. As rochas magmáticas, né, como a gente pode pegar aí. Deixa eu pegar meu marcador aqui para ficar um pouco mais fácil, né? Nós temos as rochas magmáticas, também chamadas de rochas ígneas, né? Rochas do fogo, que são formadas pelo processo de solidificação do magma. Então foram as primeiras rochas, né, existentes no momento da solidificação, do esfriamento da camada externa do planeta, que nós chamamos de crosta terrestre, né? Legal? O que acontece? Nós temos essas rochas magmáticas, né? Elas são divididas em rochas magmáticas intrusivas, tá? Rochas magmáticas intrusivas, beleza? Ou extrusivas. As intrusivas estão sendo chamadas de plutônicas, tá certo? Então as rochas magmáticas intrusivas ou plutônicas são aquelas rochas magmáticas, né, cristalizadas, solidificadas em camadas mais profundas de forma mais lenta. Então o magma vai se solidificar em camadas mais profundas de forma mais lenta, formando as rochas mais resistentes do planeta. Tá legal? Nós também temos as chamadas rochas magmáticas, né, ou ígneas extrusivas ou vulcânicas. São aquelas rochas que foram formadas em camadas mais externas, em contato com a atmosfera, com o oceano, certo? Como a gente fala de exemplo de rocha magmática intrusiva, nós temos o granito, exemplo de rocha magmática, né, vulcânica. Nós temos o basalto, né? Lembra do solo de terra roxa, o nitossolo, de grande fertilidade, beleza? Rochas pré-existentes que sofreram ação de pressão e temperatura, elas vão dar origem chamadas rochas metamórficas, né? Então são rochas que sofreram muita ação de pressão e temperatura, tendo a sua constituição alterada. Então nós temos aí o mármore, nós temos a ardósia, tá? E nós temos o grupo das rochas sedimentares, né? São rochas formadas por detritos, né, provenientes de outras rochas. Olha só que interessante. Há um processo de meteorização. Rômulo, eu não sei o que é isso. É o famoso processo de intemperismo. Rômulo, o que é intemperismo mesmo? É o conjunto de processos que vão degradar as rochas, vão fragmentá-las, né, deteriorá-las. Esses detritos são levados pela ação da erosão, né, das mais variadas formas de erosão, ação do vento, da água, gravidade, né, vão gerar um processo de deposição. Reparem aqui, ó, as camadas, né, que representam momentos históricos, momentos geológicos diferentes, camadas de sedimentação de momentos geológicos diferentes, tá? Então nós temos aqui um processo muito especial de formação das rochas sedimentares. Há um processo, né, de fratura de rochas pré-existentes. Esses detritos, né, serão levados, serão acomodados, sedimentados. Há um processo de compactação, né? E com isso nós vamos ter uma litificação, ou seja, esses fragmentos, né, serão integrados num único corpo, no processo, né, de cimentação, de litificação, certo? Esse processo de formação das rochas sedimentares é chamado de diagênese, beleza? Certo? Essas rochas sedimentares, elas podem ser divididas em três grandes grupos, tá? Isso tem a ver com vários fatores. Lembre-se que esses sedimentos não podem ser apenas sedimentos originários de rochas pré-existentes, ou seja, de minerais. Você pode ter outros elementos, como por exemplo, né, matéria orgânica, que vai sendo soterrada, né, junto com esses detritos rochosos. Então elas são divididas em rochas sedimentares detríticas ou clásticas, rochas químicas e rochas orgânicas, tá legal? Então, levando em consideração, né, as estruturas geológicas que nós estudamos, como por exemplo, as estruturas cratônicas e as bacias sedimentares, as estruturas cratônicas são formadas principalmente de rochas magmáticas e rochas metamorfizadas, né? Rochas pré-existentes que sofreram bastante ação de pressão e temperatura, e as bacias sedimentares são formadas principalmente de rochas sedimentares, né?
Vamos lá, vamos voltar aqui, ó. A estratificação, então já tá te dando uma dica. Você tem estratos, né? Então você tem camadas, ó. Você tem camadas que representam momentos geológicos diferentes. Então nós já temos aí um indicativo. Observado na imagem, constitui uma feição comum das rochas de origem sedimentar, né? Então olha aqui, ó. Vamos aqui analisar as opções. Vou pegar a canetinha aqui. Gente, ó, ígnea ou magmática, elas podem ser divididas em intrusivas ou plutônicas e extrusivas ou vulcânicas. As rochas metamórficas são aquelas que sofreram ação de pressão e temperatura. Quando você fala de estratificação, tá? A gente está falando das rochas sedimentares. Reparem aqui nos estratos, né? Nas camadas que a gente pode perceber. Representam momentos geológicos diferentes. Então nós temos aqui as chamadas rochas sedimentares. Gente, já foi cobrado questões sobre rochas no Enem. Então, vamos ficar atento, inclusive para a importância, né, para a economia mundial. E o Brasil tirando onda aí, né? O Brasil apresentando importante, né, potencial de exploração. Tudo bem, galera? No extrativismo, né? Mineral. Tudo tranquilo? Beleza? Vamos que vamos. E, lógico, né, os problemas ambientais resultantes, né, dessa exploração, muitas das vezes predatória. Então é isso. Daqui a pouco a gente volta.